Estamos começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. E deixa nos comentários também a tua opinião sobre todas essas contratações que o Inter está fazendo. Diego Rosa, Juninho, que são as contratações que a gente sabe que já está praticamente fechado, e os outros nomes que eu vou falar ao longo desse vídeo. Para ti, tu acha que foi uma boa janela do Internacional? Foi uma janela ruim? Foi uma janela arriscada? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então da linha do tempo, exatamente do momento que eu gravei o vídeo, conteúdo ontem à tarde, falando em um resumo para ti da entrevista do José Olavo Bisol, uma entrevista exclusiva que aconteceu no canal aqui da Rádio Inferno. Inclusive, se tu não acompanhou, acompanhe, porque a gente em diversos momentos pergunta para o Bisol sobre reforços, ele fala sobre o William, ele fala que é um nome que está na mira, ele fala sobre o Irala, mas fala que também tem outros nomes que estão na pauta, ele fala sobre a busca por um zagueiro, ele fala sobre a busca por lateral direito, mas em nenhum momento ele fala exatamente nesses nomes que a gente escutaria à noite. Eu já tinha uma informação que o Inter tinha voltado a carga no Juninho, e inclusive é o nome que eu vinha trazendo para ti já ao longo da semana, para ser este zagueiro que o Inter tanto queria. E aí, inclusive, eu vou começar o vídeo sobre ele. O Juninho, para quem não sabe, é um jogador do Midland, de 30 anos, 1,88 m de altura, um atleta que, apesar de ser destro, atua pelo lado esquerdo, é um jogador que já trabalhou com o Roger Machado em 2 times, que foi no Atlético Mineiro, no Palmeiras, 3 na verdade, e no Bahia. Nos 3 times ele trabalhou com o Roger Machado, então a gente pode dizer que o Juninho é um homem de confiança do Roger Machado. No começo dessa janela de transferências, no começo do ano, o Inter fez uma proposta de empréstimo por Midland, foi recusada. Depois o Inter fez uma proposta de compra, uma proposta inicial de 1 milhão de euros, também recusada. Depois o Inter fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, também recusada. Só que nesta semana, o Inter conseguiu um acordo com o Midland, pelos mesmos 1,5 milhão de euros, então a gente está falando de quase 10 milhões de reais, mas o Inter conseguiu convencer a equipe dinamarquesa a liberar este jogador. Hoje, lá na Dinamarca, o Juninho ele é reserva. Tem 9 jogos, 1 gol marcado nessa atual temporada. Na temporada passada foi titular de maneira absoluta. Na época do Roger Machado, ele era titular incontestável no Bahia, era titular no Palmeiras e no Atlético Mineiro ele alternava entre a titularidade e a reserva. Mas é um reforço que está chegando, contrato de 3 temporadas com o Internacional e chega para ser um zagueiro para disputar a posição com o Vitor Gabriel. Ele será o atleta que disputará a posição com o Vitor Gabriel, porque ele é um atleta que joga pelo lado esquerdo, não pelo lado direito, que é o lado do Vitão. Então, digamos que o Inter trouxe o cara que vai e pode, né, quem sabe, substituir o Vitor Gabriel na sua ausência, apesar que a gente sabe que o Guri tá jogando muita bola e hoje não tem o que mudar no sistema defensivo do Inter. O outro reforço que o Inter também confirmou ontem à noite, que também a gente já sabia, até por meio da direção, que o Inter gostaria de trazer mais um nome, até por causa da saída do Rômulo, é o de Diego Rosa, da equipe do Lommel SK da Bélgica, que é uma equipe da 2ª divisão belga. Antes que tu tenha já um preconceito inicial quanto a essa contratação, sim, é uma aposta. É um jogador que começou as categorias de base no Grêmio, jogou muito bem, tanto que foi vendido ao Manchester City, na época que ainda estava para o Grêmio, por 6 milhões de euros. Depois do Manchester City, ele foi emprestado para uma outra equipe pequena no futebol europeu e depois, na temporada passada, ele veio emprestado para o Bahia, porque o Bahia já era o Grupo City. No Bahia, ele sofreu um problema muito forte de depressão, inclusive quase encerrou a carreira por esse fato. Mas depois ele foi emprestado para essa equipe que é o Lommel SK, que é uma equipe da 2ª divisão, e aí ele voltou a reencontrar o seu bom futebol. Na atual temporada, tá? Ele jogando como segundo volante, guarda essa informação. Ele tem 16 jogos, 8 gols e 1 assistência, números interessantíssimos. E além disso, é um jogador de ainda 22 anos, ou seja, um atleta que tem maturação ainda para ser feita, que tem margem para evolução e ele chega para ser um reserva, tal como era o Rômulo no Internacional, só que ele vai ser um reserva do Bruno Henrique e um reserva do outro segundo volante que vai chegar. Então ele vai ser a terceira opção para a segunda função de meio campo. Um atleta que nada mais nada menos chega para compor elenco, mas tem essa possibilidade de ser uma boa aposta nesse time do Roger Machado.
Outra situação importante também que eu quero te trazer. O Inter nessa janela, como eu te falei, quer fechar com mais 3 nomes. Lateral direito, o William, tá descartado. Não tem possibilidade do William ser contratado. Podem descartar essa possibilidade. O Cruzeiro pediu 3 milhões de euros para liberar esse jogador. O Inter diz que não iria fazer esse tipo de negócio. Então, momentaneamente, descarta o nome do William. Qual que é o nome para lateral direito que está mais forte? Ortega do Tigre. Seria a maior possibilidade de momento. Mas tem um outro lateral que também o Inter está negociando. Erian Irala, jogador do São Lourenço, está muito próximo. Hoje vai ser o dia decisivo para fechar a contratação desse jogador. O molde dessa negociação, inclusive, pode mudar para o empréstimo com obrigação de compra. Existe ainda a possibilidade, sim, desse negócio acabar correndo com empréstimo, porque o Inter conseguiria abaixar o valor a curto prazo e aí, a longo prazo, conseguiria expandir um pouco mais essa contratação quanto ao Irala. Esse, sim, seria o segundo volante para disputar a posição com o Bruno Henrique e tendo o Diego Rosa com uma terceira opção. Então é um dia muito decisivo para fechar a contratação desse argentino que quer vir muito ao Internacional. Agora pela manhã voltei a conversar com o empresário dele e ele me disse a mesma situação, está muito avançado, 90%. Basicamente, mais ou menos o que está no dia de ontem. O que é esses 90%? O Inter conseguir finalizar esses detalhes com o São Lourenço, esses detalhes que separam, né, 500 mil dólares entre Inter e São Lourenço, que precisam chegar a um acordo quanto a essa negociação. E aí a gente parte para a última possibilidade e a quinta desse fechamento de janela de transferências que pode acontecer até amanhã às 6 horas da tarde, que é o de Igor Gomes do Atlético Mineiro. E aí eu quero te trazer uma nova informação. Para quem acha que o Wanderson é um jogador que o Inter tem interesse em permanecer, não é. O Wanderson é um jogador, por ter contrato terminando no final do ano, por na metade do ano já poder assinar um pré-contrato e onerar 1 milhão por mês na folha salarial, é um jogador que o Inter gostaria de usar como moeda de troca nessa janela. Tanto que teve possibilidade do Cruzeiro, já ia oferecer moeda de troca, tanto que com o próprio Palmeiras chegou a se cogitar essa possibilidade, e agora o Inter estaria inclinado a fazer uma troca com o Atlético Mineiro pelo Gomes. E essa seria uma possibilidade sim de acontecer, nessa troca entre Wanderson pelo meio atacante do Atlético Mineiro. Conversei com algumas pessoas lá do Galo para falar sobre essa possibilidade e eles disseram que nesse momento o Atlético não quer liberar o Igor Gomes, que nessa janela de transferências não tem interesse. Numa próxima até pode haver negociação. O único fator que faria eles liberarem o Igor Gomes seria por meio de uma venda. Aí sim eles não descartariam essa possibilidade. Mas é um nome que também o Inter segue tentando, mas hoje esse dos 5 é o nome menos provável. O Irala é um jogador que está próximo, o Juninho Diego Rosa já fechou com o Inter e o lateral direito está bem avançado. O Igor Gomes, que é o nome mais distante, tá, desse pacotão de reforços que o Inter está fazendo neste último dia de janela de transferências, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, volto logo mais com as informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!